Olha só, gurizada, o que a gente vai fazer, velho? Esse exercício aí, eu não, eu não cheguei a ver como é que resolveram ele. Então eu posso falar pra vocês que eu vou estar tentando resolver ele no freestyle, tá? Sem ter visto nenhuma resolução. Bom, eu dei logo de cara quando eu olhei ali o exercício e vi aquele líquido dentro do vaso ali, eu pude concluir que se trata de uma das aplicações dentro do teorema de Stevens, tá? Dos vasos comunicantes, da pressão sobre o líquido e aquela história toda do teorema do Stevens, beleza? Outra coisa que eu percebi também quando eu analisei esse desenho, eu me lembrei, cara, da equação do Torricelli, não, a equação de Bernoulli, tá? Com escoamento constante. Olha só o que a gente pode relacionar aqui, vamos ver se vai pegar aqui embaixo, beleza. Olha só o que a gente pode relacionar aqui. Eu não sei se vocês já viram essa fórmula, tá? Eu não sei se vocês já viram essa fórmula aqui. Eu acho que tem como explicar como é que vai se comportar os líquidos usando essa fórmula aqui, velho. Vamos ver. Não sei. Olha só. Quando eu escrevo essa fórmula, eu tenho pressão, energia cinética das moléculas da água e a variação da energia potencial. Eu vou tirar essa variação da energia potencial aqui, porque as alturas que estão sendo analisadas, elas se encontram no mesmo potencial gravitacional. Então a gente consegue eliminar essa variação da energia potencial, porque a nossa análise se encontra numa mesma altura, tá bem? Beleza. O que a gente vai ficar com fórmula aqui? Eu vou ficar com a pressão 1 mais a energia cinética igual a pressão 1 não, tá? A pressão letra A, a pressão no ponto A, a energia cinética das moléculas no ponto A é igual à pressão no ponto B mais a energia cinética dessas moléculas ali. Agora não me lembro se é a energia cinética das moléculas ou se é a energia cinética do fluido em si, tá? Realmente me esqueci. Pois bem, gurizada, é o seguinte, ó. A gente tem como um princípio de continuidade do fluido, eu não sei se é princípio da continuidade ou equação da continuidade, que diz o seguinte: o fluido do ponto A, o fluido total, o volume de fluido que escoa pelo ponto A, ele deve ser igual à mesma quantidade de fluido, ou seja, o mesmo volume de fluido que escoa no ponto B, tá? Por que eu coloquei isso? Porque diante dessa igualdade, a gente sabe que velocidade no ponto A vezes a área da região da secção transversal no ponto A. O que é essa secção transversal? É como se a gente tivesse cortado essa região aqui, ó, e olhado o cilindro de frente, sabe? Formando um disco. A gente está olhando o cilindro de frente. Aqui dentro, aqui, ó, tá o fluido e aqui é a região do cilindro. A gente pegou e cortou ele nesse sentido aqui. Essa que é a área. E isso tudo tem que ser igual à velocidade desse fluido no ponto B vezes a área dessa região de secção transversal no ponto B.
tá certo? Ó, mesma ideia, mesma analogia, ok? O que dá pra gente ver aqui? A gente consegue perceber que a velocidade no ponto A, ela é maior do que a velocidade no ponto B. E a velocidade no ponto B, ela é menor do que a velocidade no ponto A. Por que a gente sabe disso? Por causa dessas relações de área. Uma fração vai dar um valor pequeno e a outra vai dar um valor maior. E o que isso tem a ver com a nossa análise aqui? Tem a ver que na velocidade analisada no ponto B, aqui, nessa região do ponto B, as moléculas estão com uma velocidade cinética menor do que as moléculas no ponto A. Então aqui essa velocidade é maior que lá, ok? Vamos trazer agora para nossa análise aqui, ó, da equação de Bernoulli. Porque a gente vai estar interessado em saber como é que está agindo, como é que está atuando a pressão em cada ponto ali. É por isso que a gente fez essa relação das velocidades. Olha só. Eu vou pegar esse termo aqui e vou passar subtraindo esse outro termo aqui, ó. Tá bem? Eu vou colocar aqui do lado, ó. Eu vou isolar então a pressão no ponto B, que vai ser igual à pressão no ponto A mais meio ρ, que é a densidade do líquido, vezes VA ao quadrado menos VB ao quadrado. Tá bem? Essa aqui é a pressão no ponto B. Lembrando que a velocidade A é maior que a velocidade B, ok? Então, esse termo aqui, ele vai entregar para nós um valor x que é maior que zero. Conseguiram pegar a intuição do negócio? Beleza. Agora, se eu quisesse isolar a pressão no ponto A, o que eu teria? Ó? A pressão no ponto A é igual à pressão no ponto B, mais, eu vou fazer a mesma relação aqui, ó. Esse termo da energia cinética, eu vou passar subtraindo esse outro termo aqui. Ó, mais meio ρ vezes a velocidade no ponto B menos a velocidade no ponto A. Aqui vocês vão perceber que está o pulo do gato. Nesse termo daqui, a velocidade b ao quadrado menos a velocidade a ao quadrado vai me resultar num valor x que é menor do que o zero. E, portanto, esse termo aqui ele vai vir como negativo. E esse termo aqui de cima, relacionado à pressão do ponto B, esse termo ele vai vir como um ponto positivo. Então, perceba só o seguinte, ó. A pressão no ponto B, ela é igual ao que? A pressão do ponto A, a soma então entre a pressão do ponto A e esse valor x que é positivo. Por que o valor x ele é positivo? Porque essa diferença entre a velocidade A ao quadrado e a velocidade B ao quadrado vai me dar um valor positivo. A velocidade A é maior que a velocidade B. E a pressão no ponto A, a gente vai relacionar ela com a pressão do ponto B. E olha só que interessante. Essa variação da energia cinética que a gente equacionou aqui vai me resultar num valor x que é menor do que zero.
E, portanto, aqui eu vou subtrair do valor x que a gente vai encontrar. Beleza? Ok. A gente fez tudo isso, mas qual é o resultado final? Ora, essa região do ponto B vai possuir uma pressão maior, e, portanto, o líquido ele tende a ficar mais ou menos aqui, de acordo com a figura. E o líquido nessa região tubular do ponto A tende a ficar nessa altura. E por que que isso acontece? Porque o teorema de Stevens diz para nós que essa diferença de pressão, a diferença de pressão aplicada sobre um líquido, causa uma variação de altura no líquido. A gente pode dizer que, matematicamente, por meio de uma desigualdade, a pressão B ela é maior que a pressão A. Então, como essa região tem maior pressão, o líquido ele vai chegar num ponto lá que é menor em relação a esse ponto que o líquido chega no ponto A, beleza? Deixa eu só ver qual que é a explicação aqui, ó. Qual dos mosaicos ali que seria o ideal? O ideal será a situação 1, tá? A situação 1 onde a velocidade do ponto A, a velocidade das moléculas do líquido no ponto A, é maior que a velocidade das moléculas no ponto B. Beleza, gurizada? Tá aqui então. Depois eu vou ver se está certo essa correção. E se tiver certo, aqui é a água, né? Eu vou subir aí. Beleza? Qualquer coisa deixem aí no comentário se vocês entenderam ou não essa parte aqui, ó, que a gente tirou a energia potencial. Vejam aí se faz sentido essa relação aqui que a gente encontrou de um valor x para esses termos, se faz sentido eles serem maior ou menor do que zero, tá? Vejam também se faz sentido a gente ter aplicado essa relação da equação da continuidade de um volume constante de líquido, certo? E vejam também se fez sentido a gente ter usado o teorema de Stevens para a gente analisar esse sistema, tá? Fechou?